área que não pode faltar. Já agradeceu hoje? Já agradeceu a Deus hoje? Já agradeceu a Deus pela sua vida? Já agradeceu pelas oportunidades? Já agradeceu por tudo que você tem vivido até aqui? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você já agradeceu pelas dificuldades? Você já agradeceu pelos problemas? Você já agradeceu pelas dores? Fala pra mim aí. Sério, Ravi, que tem que agradecer pelas dores? Tem. Tem que agradecer pelas dores. Tem que agradecer pelos problemas. Tem que agradecer por tudo de ruim, o que a gente julga ser ruim. Talvez nem é. Mas a nossa percepção, às vezes, aquele problema ou aquele momento é ruim. Só que Deus ele não erra. Então, quando eu parto do princípio que Deus não erra, ou seja, tudo que vem sobre mim, não é que Deus tenha mandado, mas Deus pode ter permitido. E isso fala muito sobre as nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos, as nossas ações geram reações que geram consequências. Então, o que ocorre muito? Coisas que vêm sobre a gente negativa e a gente só faz reclamar. Então, eu já quero começar direcionando a vocês a agradecer. Primeiro, praticar autorresponsabilidade. Como assim, Ravi? De entender quem é o culpado por aquilo. Quem é o culpado por esse problema? Sou eu. Então, pratique a autorresponsabilidade e compreender que você plantou aquilo e que você está colhendo aquilo. Então, você está querendo dizer que eu preciso me martirizar por isso, me culpar por isso? Não. A autorresponsabilidade não é se culpar. A autorresponsabilidade é aceitar que você errou e você compreender que agora existe um caminho para você sair daquilo ali, daquele lugar. Como é que eu faço? Agora é um estudo para entender onde você errou e como você pode sair dali. Por isso hoje que existe a profissão mentor, né, que é justamente para direcionar pessoas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o foco principal, que é ser grato em tudo. Em tudo. Vocês vão sempre me ouvir iniciando a live falando sobre gratidão. Vocês em algum momento vocês vão me ouvir falando sobre isso. Porque é algo que eu prego e que eu vivo. Que eu acho que faz muito sentido. Por que isso? A Bíblia é muito clara quando ela diz: em tudo dai graças. Não existe em quase tudo, só no que eu achar interessante, só no que eu achar que me convém, só no que eu achar que não me traga dor, que eu vou agradecer. É agradecer por tudo. Por quê? Quer que eu provo? Vou provar para vocês. Ó, a Gabriela diz: o que ocorre? Quando eu lembro, ó, quando... Deixa eu só ver se eu deixei meu chip ligado aqui, que eu sempre desligo e eu tô achando que eu deixei ligado, que entrou uma ligação agora há pouco. Segura aí, viu? Voltei. E aí, onde é que eu tava mesmo? Ah, certo. Quando você olha para o caminho que você trilhou até aqui, tudo que você passou para chegar onde você está, em qual momento você está hoje, tudo que você passou para chegar aqui, as coisas boas e as coisas ruins, elas foram necessárias. Do contrário, você não tinha chegado nesse ponto que você está hoje. Vamos imaginar uma viagem, Vitória da Conquista a São Paulo, certo? Eu tenho 1.400 quilômetros em média. Ou seja, cada quilômetro ele é necessário. Se em algum trecho desse tiver um desvio, um atalho, ele vai me levar para um outro lugar. Ou seja, tudo que você passou até hoje, tudo que você passou desde a sua infância, sua adolescência, sua juventude, todas as dores, todos os processos que você passou, foram importantes. Do contrário, você não estaria aqui hoje. Você estaria em qualquer lugar, menos aqui. Inclusive, o fato de você estar nessa live fala sobre um caminho que você trilhou. Você trilhou um caminho hoje, quando você saiu de casa. E esse caminho que você trilhou te fez chegar até aqui agora. Correto ou não? Faz sentido? Então, por isso a importância da gente sempre agradecer. E agradecer por tudo. E quando você entende a importância de agradecer até pelas coisas ruins, presta atenção. Nem sempre são ruins como você imagina. Às vezes é sobre a percepção que você tem daquele acontecido. É sobre a informação que você tem. Talvez você tenha pouca informação sobre aquele ocorrido, né? Agora mesmo, por exemplo, eu estou passando por uma situação. Houve uma situação aqui em um negócio que eu fiz. E esse negócio está aparentando que vai me dar um prejuízo.
E aí como é que eu fico nessa situação? Eu vou reclamar para Deus? Eu vou chorar lá no pé do Cristo? Não, eu vou agradecer. Por quê? Porque eu tenho consciência e convicção que tudo que eu fiz dentro desse negócio foi correto. Eu não falhei em momento algum, né? Foi um investimento que eu fiz. Então tudo que tinha dentro daquele contrato eu cumpri. Ou seja, se nesse momento esse contrato está prestes a ser quebrado por algum motivo, esse motivo não é meu. E aí eu vou para Deus. Se Deus permitir, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa com isso. Ou Ele quer me tirar da zona de conforto, por eu ter essa grana todos os meses relacionada a esse investimento. E aí como é que eu faço? Eu ressignifico isso muito rápido, entendendo que Deus pode estar me ensinando, querendo me ensinar alguma coisa. E aí eu não uso o argumento da reclamação. Eu não uso o argumento da murmuração. Eu simplesmente decido confiar em Deus. Você sabe, se você soubesse, eu não sei se você sabe, mas se você soubesse, se você vive, o verdadeiro descansar em Deus. Se eu fosse você, eu começava a praticar isso. Eu começava a compreender como é que faz isso. Como é que eu descanso em Deus? Como é que eu posso fazer isso? Você sabe uma criança quando ela dorme no colo do pai, no colo da mãe? Em qualquer lugar que seja? Na rua, em um ponto de ônibus, em uma loja, no shopping. Você sabe por quê? Ela simplesmente descansa. Ela não se preocupa. Já reparou que a criança ela não está preocupada com o que está acontecendo? O entra e sai de pessoas. Ela não se preocupa se ela vai ser roubada. Ela não se preocupa com o amanhã. Ela simplesmente descansa. É isso que vocês precisavam fazer. Começar a descansar em Deus. Descansar no Pai. Descansar assim com uma criança. Como um bebê. Um bebê de 8, 9 meses de idade. De vida. Ela descansa sem se preocupar. E o porquê hoje da tão famosa ansiedade? Pessoas que vivem ligadas ao futuro. Loucas pelo futuro. Preocupadas com o futuro. Você sabia que 90% das suas preocupações elas nem acontecem? Você sabia disso ou não? 90% das coisas que tiram o seu sono, elas nem acontecem. Elas só existem na sua cabeça. Ela só existe na sua percepção. E a vida ela é sobre percepção. Ela é como você percebe ela. Não é como de fato ela é na maioria das vezes. Você olha para aquela situação, pensa aí agora no problema que você está passando. Acredito que você deva estar com algum problema. Independente do que for. Você deve ter alguma coisa para resolver. Você deve estar à beira de um problema, seja na empresa, seja na família, seja com os filhos, seja no seu casamento, seja na saúde. Você deve estar com alguma coisa. Do contrário, Deus já tinha te levado, já que você estava perfeito demais. É assim, quando você está perfeito demais, Deus leva. E aí o que acontece? Quando você olha e compreende que eu estou passando por um problema, e aí você pode desesperar por ele. E anota o que eu estou te falando, 90% das vezes, ou melhor, 90% desse problema, vamos pegar esse problema, vamos fazer ele virar 100%, ele pode nem acontecer. Ele só acontece na sua cabeça. Ele só acontece na sua mente. O que eu preciso fazer, Ravi? Eu preciso buscar ajuda com alguém que consiga me ajudar a resolver esse problema, ou eu descanso e deixo acontecer. E deixo chegar o dia para eu ver de fato se faz sentido ou não. Quem está entendendo aí? Tá fazendo sentido até aqui? Eu não sei da vida de vocês, apesar de eu conhecer algumas pessoas. Eu não sei o que você passa no seu íntimo. Eu não sei o que você está passando. Mas só quero lhe convidar hoje para descansar. Assim como aquele bebê de 9 meses, de 1 ano, de 2. Agora há pouco, mesmo eu estar na casa de minha irmã, ela precisou sair, eu fiquei lá com minha esposa enquanto ela foi buscar a outra filha na escola. E aí ela dormindo, literalmente igual um bebê. Dormiu o sono dos justos. Você acha que ela se preocupou quando ela foi dormir? Será que minha mãe vai sair?
Será que eu vou ficar aqui sozinha? Será que alguém vai vir ficar comigo? Não. Você sabe o que você precisa fazer? Desligar o modo racional. Se você soubesse a importância de desligar o modo racional. É o que está matando muitas pessoas hoje, a ansiedade e a depressão. Modo racional ligado. Deixa eu falar uma coisa. Quando você descansa em Deus, as coisas... acontecem milagres de fato. Coisas que não poderia acontecer na nossa ótica. Coisas que, matematicamente falando, a conta não fecharia. Só quando você para descansar em Deus e fala, Deus, toma conta disso aí. Toma conta disso aí. Cuida disso aí pra mim. Você sabe quando é que Deus age na sua vida? Sabe ou não? Deus age em dois momentos. Ou no momento que você entrega o controle para Ele, ou no momento que você perde o controle. Agora é uma opção sua. Eu posso entregar o controle para Deus da minha vida de forma consciente. Deus, toma aqui, resolve aí, cuida para mim. A Bíblia não fala que Deus é o Deus do impossível? Ou seja, tudo que é impossível é dele, não é meu. O meu é só o possível. Então, Deus, toma aqui o controle. Resolve isso aí pra mim. Resolve esse problema. Aí você quer resolver o possível, sem nem saber como é que resolve. E aí quer dar a mãozinha pra Deus para resolver o impossível. Aí você não entende menos ainda de como resolver. E aí fica nessa loucura. Depressão, vivendo no passado, ansiedade, vivendo no futuro. E esquece do dia principal que é hoje. Hoje é o melhor dia de se viver. Hoje é o melhor dia para se estar. Hoje é o melhor dia para desfrutar. Hoje é o melhor dia para agradecer. Hoje é o melhor dia para amar. É o melhor dia para viver. Faz sentido ou não? Só que você fica com o racional ligado. 2 mais 2 é 4. Deixa eu falar uma coisa. A matemática do reino é diferente. A matemática do reino, 2 mais 2 pode ser 200. Pode ser 200 mil. Então, decida soltar isso aí. Pare de carregar um fardo que não é seu. Hoje pela manhã eu tive uma mentoria, né? Não sei, pra quem já me acompanha, eu faço mentorias particulares também. E uma mentoriada hoje, ela falou algo muito interessante. Ela falou, todos os dias eu escrevo uma carta para Deus. Todos os dias eu divido com Ele o meu fardo. E quando eu comecei a dividir com Ele, usando essa estratégia da carta, ficou mais leve. E hoje eu tô em um processo da minha vida que tudo que eu aprendo, eu quero ensinar rápido. Só pra você ver, eu aprendi com uma mentoriada. Algo que ela está fazendo. Isso é muito bom. E eu lhe oriento a entregar o controle da sua vida. Entregar assim, falar, Deus, toma conta. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar um código de sabedoria. Não espera estar perdendo o controle para entregar nas mãos dele. Não espere as coisas chegar, você chegar no fundo do poço para você entregar o controle para ele. Entrega no seu melhor momento. Ah, se você soubesse. Ah, se eu soubesse disso também. Eu aprendi isso depois. Mas como eu queria saber disso há mais tempo. E hoje eu estou no meu melhor momento espiritual, emocional. Sabe por quê? Porque eu já entreguei o controle para ele. Eu sei quais são minhas responsabilidades, sei quais são as dele. Eu jamais vou me vitimizar sobre o que eu estou passando, sobre a dificuldade que eu estou passando. Seja ela qual for. Eu só vou orar, agradecer e entregar nas mãos dele. Falar, Deus, toma conta aí. Resolve esse BO aí pra mim. É só você anotar essa técnicazinha. Possível e impossível. Possível é meu, impossível é dele. E é quando você compreender, você vai entender que você tem hora que fica jogando a sua responsabilidade para Deus. Como assim? As coisas que são possíveis. E Deus não opera no possível. Ele não perde o tempo dele operando no possível. E nem faria sentido. Faz sentido?
Deus, dono de todo ouro, da prata, poder, honra, parar para resolver aquele problemazinho seu do relacionamento que você não está resolvendo, que você não resolve por falta de sabedoria, daquela questão financeira que você investiu errado. Vocês entendem? Deus, ele não age no possível. A regra é clara. O possível é meu, o impossível é dele. Só em você compreender esses dois pontos, você já começa a ter uma percepção da vida diferente. Tá fazendo sentido? E aí você precisa fazer o quê? Fazer uma análise, uma autoanálise. O que eu estou passando hoje? Qual o problema que eu estou enfrentando? É possível de eu resolver ou impossível? É possível. O que falta? Falta determinadas ferramentas. Falta determinadas pessoas. Falta determinadas ações. Só que mesmo faltando na sua percepção, não te dá o direito de não fazer. Você sabe por quê? Prosperar é fazer com as ferramentas que se tem. Só vai e faz. Eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova viva disso. A minha vida inteira eu vivi com as ferramentas que eu tinha, com os recursos que eu tinha. Eu nunca esperei a fase boa. Eu nunca esperei o momento certo para nada. E eu criei o momento certo. Eu criei minhas oportunidades. Essa semana foi engraçado. Eu tava com o celular aberto, né, em uma das contas, e aí minha filha viu o saldo. Não era muito não, mas ela olhou e falou: "Pai, tem esse tanto de dinheiro aí, né? Para criança qualquer dinheiro é muito, né?" Aí eu falei: "Tem um pouquinho." E ela perguntou: "Como é que o senhor faz para ganhar dinheiro? Como é que o senhor faz?" Porque assim, eu tenho um tempo de qualidade muito grande com eles. Eu passo muito tempo em casa hoje. Então, assim, eu não tenho uma carga horária, né, de um CLT que sai de manhã, chega meio-dia, eu não tenho esse processo. E aí acho que gerou essa dúvida nela. Como que eu fazia o meu dinheiro? E eu fui explicar que eu tinha alguns investimentos, que hoje eu tinha a renda das mentorias, que se tornou uma renda também, uma fonte de renda. E eu explicando alguns pontos. E aí é interessante que ela me perguntou como é que fazia para fazer essa grana. E eu fui explicar. Ou seja, ela já cresce tendo entendimento de quê? Ela já cresce tendo entendimento que o possível é meu. Que eu faço o possível. Eu faço acontecer dentro das ferramentas que eu tenho. E aí se você me falar... É tipo essas lives. Quando eu comecei eu não tinha um repertório que eu tenho. Quando eu comecei, nem eu sabia que eu tinha, melhor dizendo. Mas eu comecei. Eu só comecei. Sabe o que você está precisando fazer hoje? Começar. Parar de jogar a culpa para Deus. Parar de sair fora da responsabilidade. Escreve para mim uma frase que é minha, por sinal. Escreve só para você, para ficar muito clara. A desculpa não leva a culpa. Escreve para mim aí. A desculpa não leva a culpa. Por que eu quero que vocês escrevam isso? Porque toda vez que você pensar em dar uma desculpa sobre qualquer situação, você vai lembrar: desculpa nenhuma que eu der, ela vai ficar com a culpa do que eu não fiz. A culpa vai ser sempre minha. A desculpa não leva a culpa. No dia que você entender isso, você vai parar de dar desculpa. Você vai entender que você precisa agir. Todo crescimento acontece em movimento, só para você saber. Todo crescimento acontece em movimento. Você olha para a natureza, uma semente germinando. Ela não germina parada, ela germina em movimento. Se você colocar no YouTube aí, semente germinando, você vai ver vários vídeos. Com a câmera acelerada, ela começa para baixo, fazendo a base, a raiz, depois ela começa a subir, em movimento. Tudo é movimento. Tudo em movimento. Então, eu quero que vocês durmam com essa frase hoje. Talvez você já tenha visto eu postando ela em algum momento. Às vezes, inclusive, hoje eu postei nos meus stories. A desculpa não leva a culpa. Para que isso? Para que vocês entendam que
tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que fazer o que precisa ser feito. Ah, eu ainda não tenho as ferramentas. Você deve ter alguma coisa aí. Você deve ter algum recurso que Deus te deu. Quer que eu prove pra você? Bora lá, deixa eu só tomar água aqui. Ah, Vi, eu não tenho nada pra... Vou falar sobre ensino. Eu não tenho nada pra ensinar. Mentira sua. E eu provo. Qualquer experiência que você teve, negativa ou positiva, te gerou um nível de experiência. Qualquer situação. Qualquer situação. Olha para a sua criação, a criação que eu tive dos meus pais. Olha para a sua criação. A criação que você teve te deu uma bagagem. E essa bagagem hoje você olha para ela e vê o que faz sentido e o que não faz. Ou seja, você tem algo a ensinar. Uma mulher que foi traída pelo marido, sofreu e conseguiu sair daquela traição. Ela sabe como ensinar outras mulheres. A mulher que sofria abuso físico, mental, sexual, e ela saiu. Ela sabe como ensinar outras mulheres. O cara que quebrou e se levantou e se ergueu, ele sabe como fazer isso. Aí eu pergunto, qual é a desculpa? Até que dia você vai ficar dizendo que você não tem o que ensinar, que você não tem recurso, que você não tem nada? Eu disse para vocês que as mentorias hoje virou mais uma fonte de renda. Olha que coisa maravilhosa. Receber para ensinar, para cumprir um propósito. Isso é de um nível de alegria que você não tem noção. Não é pelo dinheiro. Essa live hoje é a live número 134. Eu não cobro nada por essas lives. Várias pessoas aprenderam algo aqui dentro. Várias pessoas aprenderam. Várias pessoas ressignificou traumas aqui dentro. De graça. Só que você sabe agora o que é você fazer isso virar uma fonte de renda e você, a partir de agora, você começar a receber para ensinar outras pessoas? Você tem noção do que é isso? Como é bom? E aí o que foi que virou para mim? Decisão. Eu decidi um dia ensinar. Eu já fazia isso com outras pessoas no off. Só que um belo dia eu decidi ensinar pessoas. Eu decidi abrir celular. Eu decidi servir com o meu tempo. Eu decidi servir com as minhas experiências, com minhas dores. E deu nisso aqui. 134 lives. Quem já aprendeu algo comigo? Coloca a mãozinha aí. Coloca um foguetinho pra mim. Só quem já aprendeu alguma coisa comigo. Quem já executou algo que aprendeu comigo. Por que eu tô falando isso? É para que vocês compreendam que a desculpa não leva a culpa. E que você pode qualquer coisa. Lembra que eu falei lá atrás sobre o racional? Desligar o racional. Por que desligar o racional? A Bíblia ela fala muito sobre as crianças, né? Que o reino dos céus é das crianças. Já reparou como as crianças elas são sonhadoras? Como a criança ela pode ser tudo na cabeça dela? Só que aí você vai crescendo e com o passar do tempo, devido às crenças, devido às pessoas que te paralisou de alguma forma, que falou que você não era capaz, você acreditou, que você era burro, que você era burra, que você não tinha habilidade, que você não ia ser ninguém, que você não ia servir para nada. Você deixou uma voz externa te paralisar. Por que você está falando isso, Savi? Nem eu sei. Talvez tenha alguém aqui precisando ouvir isso. Você sabia que Deus permite uma live dessa para curar uma pessoa? Não sei se está fazendo sentido para alguém. Mas é o que eu tenho hoje. Você precisa entender o quanto você é grande. O quanto você é forte. O quanto você é amado. O quanto você é amada. Você só precisa só confiar um pouquinho mais em você. Você precisa restaurar o que foi, o que apagaram. Você precisa restaurar essa
confiança em você, de fazer o que precisa ser feito. Quantas pessoas aqui estão procrastinando no dia de hoje? Responde para mim aí. Quantas pessoas sabem que era para estar vivendo algo, cumprindo um propósito, está procrastinando? Quantas pessoas aqui estão procrastinando em empreender, em ter seu próprio negócio? Quantas pessoas estão procrastinando em fazer uma faculdade, em avançar? Resumindo, quantas pessoas aqui estão nesse processo? Eu quero lhe convidar hoje a tomar uma decisão. Tomar uma decisão de avançar, tirar do papel. Faz sentido ou não? Cadê esse povo? Esse povo tem dia que eles estão conversador, tem hora que fala, conversa, manda mensagem, pergunta. Eu já falei que eu fico com medo quando vocês somem, né? E vocês sabem também, quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que toda vez que vocês engajaram, a live tomou um rumo diferente. Não já? Vocês já sabem disso. Só precisa de uma pergunta, de um testemunho, de algo. Olha ali, ó. A Áurea. A Áurea é uma mentoreada nossa. Eu estava, mas depois da nossa primeira mentoria eu não aceito mais a procrastinação na minha vida. Decisão. Decidiu, já foi. Quando você decide, quando você foca no objetivo, quando você foca no resultado, quando você foca na recompensa, não dá para procrastinar. O fato de você procrastinar muito é pela falta de recompensa. Você não vê recompensa. Você não vê recompensa no que você faz. Aí você começa algo e fala: para que eu vou terminar isso? Não vai fazer sentido mesmo? Ninguém vai me notar? Não vou terminar isso porque isso não vai me dar grana. Não vou terminar isso porque isso não vai ter valor lá na frente. Aquela vozinha infernal tentando te paralisar. Mas se eu fosse você hoje, o melhor dia é hoje. Eu não sei se você sabe, mas o amanhã ele não existe. 23h59 de hoje. Quando zerar o ponteiro, vira hoje de novo. Esse é uma grande chave para você não viver na ansiedade. Só em você entender que o amanhã não existe. Que maluquice é essa? Que loucura é essa? De você viver ansioso por algo que não existe. Quer que eu prove para vocês? Bora lá. Essa semana a gente teve o trágico acidente aéreo. 62 pessoas vieram a óbito. Muito triste a situação. Eu até gravei um reel sobre. Não sei quem viu esse vídeo. Tá aí no meu Instagram. Vocês acham que essas pessoas... Dessas 62 pessoas, vocês acham que qual percentual, assim, na visão de vocês, estava vivendo um nível de ansiedade? Quantas delas você acha que estavam vivendo um nível de ansiedade? Quantas delas estavam deixando de fazer coisas por medo? Quantas delas estavam procrastinando por medo do futuro, por medo do amanhã? O que vocês acham? Chutem um percentual. 100%, 90%, 80%? Chuta aí só pra gente engajar. Quantos por cento você acha? Eu acho que Ravi, naquele voo, mais de 90%, exatamente, Beth, mais de 90% estava vivendo nível de ansiedade. Por que você afirma isso? Porque esse é o número hoje real da sociedade. 97, 98% da população vive ansiosa. Ou seja, elas estavam preocupadas com algo que nem elas sabiam que ia viver. Como de fato encerrou para elas. No momento que aquele avião caiu, acabou para elas. Ou seja, será que elas viveram de forma intensa? Será que elas viveram o que precisavam viver? Será que elas foram felizes? Será que elas amaram? Será que elas compartilharam, desfrutaram? Será que elas ensinaram pessoas? Será que elas ajudou pessoas a transformarem suas vidas?
Você entende? Por que eu estou falando isso? Para você entender que o amanhã ele não existe. Não existe. Você está vivendo em um tempo que não existe. Você aceitando ou não. Ah, Rabi, não concordo com você. Tá tudo certo. Mas continua sem existir. Ou seja, para que eu vou viver num dia que não existe? Para que eu vou focar minha energia onde não existe? Para que eu vou focar minha energia em preocupar com algo que não está no meu controle? Qual a lógica disso? Você entende? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre os 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado já foi. Só existe na lembrança. Futuro não existe. Por que não existe? Vai ser sempre hoje. Vai ser sempre hoje. Sempre hoje. E vai chegar um dia. Não tô aqui querendo trazer mais ansiedade para você, não. Longe de mim. Mas vai chegar um dia em que esse hoje não vai acontecer. Você sabe quantas pessoas não acordaram hoje? Que dormiram ontem às 20 horas e não acordou no dia de hoje? Muitas. Quantas nasceram? Quantas ontem estavam dentro do ventre e hoje já está no mundo? Tá fazendo sentido ou não? O que eu quero aqui hoje é convidar você a refletir sobre a sua vida, refletir sobre suas dores, perdoar pessoas. Alguém viu uma história que eu compartilhei da mentorada, ela falando que ela abandonou os 37 mil quilos? Quem viu essa história? Não foi eu que disse, não, foi ela. Eu só fiz uma matemática para ela. É o que eu chamo de matemática do perdão. E no momento que ela largou, ela soltou 37 mil quilos. E aí eu pergunto, dá pra ser feliz carregando um peso desse? Dá pra prosperar carregando um peso desse? Dá pra se curar de uma doença carregando um peso desse? Eu não sei se você sabe, mas o nosso corpo, Deus fez algo chamado... Existe uma inteligência universal que ele criou. E o nosso corpo está dentro dessa inteligência universal. O nosso corpo ele foi criado para se autocurar, para ser autoimune. E por que pessoas morrem de doenças? Porque elas colocam outras coisas. Lixos. Lixos emocionais, lixos alimentares e por aí vai. A live não é sobre isso não, mas eu não aguento não falar. Eu não consigo não falar sobre isso. Então, se eu fosse você hoje, eu fazia uma análise rápida assim, ó, e levava o pensamento lá naquele avião. Você poderia ter sido um daqueles. Eu poderia ter sido um daqueles. E se eu tivesse sido, eu teria cumprido o que eu fui chamado para cumprir? Eu teria vivido o que eu nasci para viver? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe que eu já tive muito medo da morte? Eu já tive medo da morte a ponto de me dar pânico. Eu lembro que eu era criança, eu tinha ali uns 12 anos de idade. 11, 12. E eu ficava tentando entender o amanhã. Olha que loucura. O amanhã. Como é que quando as pessoas morrem, o que acontece? E depois que elas morrem, depois que o caixão desce, depois que as pessoas vão embora, e depois. Aí eu ia tentando ir nesse depois, e esse depois me dava pânico. Eu lembro a sensação que eu sentia assim no coração, aquele disparar. Passei uma boa fase da minha vida ainda com esse medo de morrer. Você não tem hoje? Não, não é que eu não tenha medo. Eu acho que o fato de eu estar cumprindo o que eu nasci para cumprir deixa as coisas mais leves. A única preocupação que eu tenho hoje é sobre meus filhos.
que ainda estão debaixo da minha proteção. De educação, de segurança, financeiramente falando. Porém, olhando por outro lado, eu não carrego mais esse medo. Você sabe por quê? Vamos fazer aqui uma conta. Se esse dia vai chegar, eu consigo atrasar ele? Eu consigo retardar? Retardar não, você consegue antecipar. Antecipar você consegue. Você consegue antecipar ingerindo alimentos que não que lhe trazem riscos, né? Industrializados, por exemplo. Você consegue acelerar com o uso de drogas, você consegue acelerar com o uso de bebidas, você consegue acelerar de muita forma. Você consegue acelerar dando um tiro na cabeça, tirando a própria vida, você consegue. Agora, você não consegue mudar o que Deus já determinou. Ou seja, se existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Tá lá no livro de Eclesiastes, na Bíblia. Para que eu, Ravi, mero mortal, vou ficar me preocupando com isso? Para quê? Qual a lógica disso? De eu ficar me preocupando com amanhã? De eu ficar me preocupando se eu vou morrer? Eu tenho que me preocupar em viver. Viver melhor. Eu até comentei que essa semana por alto, eu iniciei uma dieta da proteína. Já tem uns 14 dias mais ou menos. Que eu só estou ingerindo carne. Só proteína. Tirei arroz, feijão, macarrão, carboidrato, tudo. Pão, tudo. Por quê? Para poder ter uma vida mais saudável. Ah, eu não concordo. Tá tudo certo. Para mim tá fazendo sentido. E eu lhe convido a pesquisar um pouquinho depois sobre isso. Dá uma pesquisada que você vai ver alguns conteúdos, algumas pessoas falando sobre isso. Mas eu posso também entrar cada dia mais, ou melhor, entrar não, né? Ingerir mais industrializados. E aí chegar o momento de eu ter um câncer. Se você ver a quantidade de pessoas que estão morrendo com câncer estomacal, não são poucos. Alimentação, açúcar. A indústria está matando o povo, literalmente. Só que eu não vou me preocupar com a morte, eu vou me preocupar com a vida. Eu vou me preocupar em ter uma alimentação melhor. Eu vou me preocupar em treinar, eu vou me preocupar em ter tempo de qualidade com minha esposa, com meus filhos. Viver o hoje. Se o amanhã não existe. Tá fazendo sentido? Então, assim, eu não sei o que cada um tá buscando aqui hoje. Ou qual é o problema que cada um está passando. Eu só quero lhe convidar a refletir sobre o hoje. Ativa o hoje em você. Ativa o presente. Ativa o modo presente. De estar presente. De ser presente. Ativa só isso aí. O amanhã não cabe a nós. E não faz sentido se a população compreendesse isso. Eu falo a população mundial. Compreendesse que o amanhã não existe, não teria tanta ansiedade. Se as pessoas entendessem a importância de focar no hoje, foca no hoje. Viva o hoje. Lógico, com responsabilidade. Nos seus atos, nas suas ações. Mas não foque no amanhã. Saia desses dois lugares, passado e futuro. É coisa de gente maluco. Viver no passado e no futuro. Por quê, Ravi? Vou te explicar. O que você consegue mudar no passado? Fala pra mim. O que você consegue mudar no passado? O que você consegue fazer diferente no passado? E o que você consegue fazer diferente no futuro? Qual a resposta? Nada. Nada. Você não faz nada diferente. Nem no passado, nem no futuro. O passado você pega as experiências, boas e ruins, e decide ter como referência para ter um presente diferente.
E automaticamente, quando você muda a decisão do presente, você muda a decisão de um possível futuro. Entende? Que o amanhã não existe e que o passado não existe. E quem discordar, tá tudo certo. Eu só vou pedir para vocês mudarem para mim alguma coisa lá no passado de vocês. E dizer para mim que eu acabei de mudar isso aqui no meu passado. Aquela pessoa que eu fiz sofrer, eu fui lá e resolvi. Ela não sofre mais. Aquela pessoa que me lesou no passado, tá resolvida. Ela não me lesou mais, tá resolvido. Aquela traição que me causou dor, tá resolvido. Vocês entendem? Apesar que a gente consegue mudar isso com o perdão. Só que mesmo assim não é no passado, é no presente. Passado é só lugar de consulta. Pare de viver no passado. Você está adoecendo porque está vivendo no passado. Depressão fala sobre glória passada. Coisas que eu vivi no passado. Vivo hoje. Acabou, passou, já era. Se aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, não tem mais o que fazer. Faz sentido? Quer fazer alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta? Manda aí. Eu gosto das perguntas. As perguntas sempre mudam tudo isso aqui. Manda a pergunta, a primeira que venha na cabeça. Manda qualquer coisa aí. Vocês estão meio tímidos hoje, que foi? Vocês não são assim? Tem dia que vocês conversam mais que a nega do leite. Mas a vida é isso, a vida... E nós precisamos entender um pouquinho mais dela. Hoje eu postei uns stories aí falando sobre pisar na grama. Vocês viram esses stories? Pisar na grama é algo terapêutico. E aí quando eu falo que a gente precisa aprender sobre a vida, é sobre o que a gente está fazendo aqui, quais são as ferramentas que nós temos naturais para nos curar, o que Deus nos deixou. Né? A Bíblia fala que a glória de Deus é encobrir as coisas e a do homem descobrir. E aí o homem fez várias descobertas na ciência, mas que ele encobriu. E aí os homens descobriram algumas ferramentas. Tem ferramentas naturais. E aí tem as ferramentas também medicinais naturais e industrializadas. E aí o que me chama muita atenção na grama é que todo lugar você vai ver uma plaquinha, não pise na grama. Mas não é sobre a grama. Eles não estão preocupados com a grama. Eles estão preocupados em que você entenda que aquilo é um anti-inflamatório. Que eles entendam que você não pode pisar na terra. Sabe quando você pega um eletrodoméstico e você faz o aterramento? Você pega aquele fiozinho verde que vem e faz o aterramento para não dar choque? É isso que você precisa fazer. Tirar um tempinho para fazer o aterramento. Fazer o aterramento. Mas não é sobre isso aqui não, é porque eu lembrei aqui, aí eu fiz o comentário. Mas, enfim, fez sentido aí ou não? Sobre viver o presente. Pelo amor de Deus, deixa eu pedir um favor para vocês. Deixa eu pedir um favor aqui de coração. Pelo amor que vocês têm a vocês mesmo. O que tiver feito sentido aqui hoje, ensine o mais rápido para alguém. Alguém do trabalho, sua mãe, seu pai, irmão, filho, ensine para alguém que a vida é hoje. Não precisa falar que fui eu que direcionei, não. Ou assisti uma live, na live eu aprendi isso. Ou então li em um livro, fala o que você quiser falar. Só ensine. Só ensine. Primeiro, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Ou seja, isso se torna mais real na sua cabeça no momento que você ensina. Dias atrás eu contei aqui de uma mentoreada nossa que ela ensinou 2 pessoas diferentes. Uma que nunca tinha agradecido por nada. Não sabia o que era agradecer. Gratidão não existia no vocabulário dessa pessoa. E ela foi lá e ensinou como deveria agradecer.
E aí a outra ela ensinou sobre relacionamento. Foi engraçado que foi duas coisas que a gente tinha falado naquele dia, durante a mentoria. E aí ela mandou mensagem assim, feliz da vida. Eu tô me sentindo uma psicóloga, que eu ajudei duas pessoas. Se eu soubesse como é bom ajudar as pessoas, como é bom ensinar as pessoas. E como é bom você ver as pessoas se resolvendo. As pessoas compreendendo, se transformando, mudando. Há muito tempo que eu não tomo refrigerante. Há muito tempo que eu... Acho que desde a pandemia ou antes da pandemia eu parei com refrigerante. Açúcar, cortei assim, café sem açúcar, né? Ainda faço a ingestão de alimentos que contêm açúcar. Mas assim, no suco não tomo, no café não tomo. Mudei agora a alimentação, como eu acabei de dizer sobre a proteína. Então estou no processo de aprender. Desconstrução, desconstruir o que construíram errado na gente. A Nath escreveu verdade, eu sou extremamente ansiosa. E vivo presente já preocupado com o futuro. Isso é horrível. Isso é terrível. É além de horrível, é terrível. E a pergunta é: até que dia você vai viver nesse lugar? Até que dia você vai viver nesse lugar? Por quê? Esse lugar só te traz dor. Esse lugar só te traz. Não traz nada positivo. Então você tem que correr urgente para resolver isso. Primeiro, compreender quando foi o momento que essa ansiedade ela instalou em você, né? Primeiro ponto é esse. E segundo, resolver. E é sobre compreensão. A gente precisa compreender a vida. Nós precisamos compreender cada passo. Cada passo. Por isso que eu sempre digo, não só eu, como muitas pessoas falam, sobre a importância de ter um mentor. De ter alguém para direcionar. Porque de fato é muito difícil você tendo todo um sistema contra você. Como assim? A televisão, principalmente. Com a indústria da ansiedade. A indústria, o terrorismo da ansiedade. A indústria do medo para causar ansiedade. Se você soubesse o quanto isso lhe causa, nem televisão assistia mais. Notícia ruim, tô fora. Fofoca de vida dos outros, tô fora. Reclamação, tô fora. São coisas simples, de graça, que você consegue mudar a sua vida só deixando de fazer. Só deixando de executar. A indústria do medo, ela serve para alimentar as big pharmas. A notícia ruim te gera ansiedade, que a ansiedade faz com que você agora procure um médico, tome um remédio, prescrição própria, e agora você fica dependente daquilo. Recente chegou uma pessoa para mim, para eu atender, com uma caixa de clonazepam. Tá até no meu carro essa caixa. Fechada, tinha acabado de comprar. E eu fui e tirei. Doutor Ravi. Você não vai tomar mais isso. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Tirei o clonazepam dela. Não perguntei se é uma prescrição médica, mas eu tirei. Por quê? Porque eu sei o quanto aquilo ali só serve para enriquecer pessoas e adoecer pessoas. Entende? Depois eu vou pegar para vocês essa. Próxima live eu vou mostrar essa caixa para vocês. Está no carro. Eu vou deixar ela guardada. Essa caixa eu não vou jogar fora. Eu vou estar sempre com ela. É para eu sempre lembrar desse fato. A pessoa deve estar aí hoje há uns 15 a 20 dias sem tomar nada. O Dr. Ravi simplesmente tirou a medicação. Por quê? Porque eu mostrei para ela na prática, na mente, que tudo começa na mente. A sua preocupação, Nath, é na mente. O seu medo é na mente. A sua ansiedade é na mente. A melhor coisa que aconteceu
A gente não quer expor a pessoa que a gente tomou o clonazepam, mas a pessoa vai lá e comenta a melhor coisa que aconteceu. Ai, Jesus. Quem estiver me assistindo aí, pega a caixa de clonazepam no carro pra mim, tá do meu lado ali, do lado da porta. Se depender de mim, ela não vai tomar mais. Então, nós precisamos entender o que o sistema faz com a gente. A quantidade de mito que a gente vive, sem saber se é real. Ansiolítico. Se você olhar a estatística da venda de ansiolítico no Brasil, explodiu. Ano passado, aquela farmacêutica CIMED, eu acompanho eles, a CIMED no meio do ano estabeleceu uma meta de vender 3 bilhões. E aí sabe o que aconteceu? Eles bateram a meta. Aí sabe o que eles fizeram esse ano? 2024? Eles estabeleceram uma nova meta, vender 5 bilhões de reais em 2024. E sabe o que vai acontecer? Vai bater. Por quê? Por conta de pessoas sem informação, pessoas que não querem se cuidar, pessoas que querem viver presas ao sistema. Tem pessoas que querem, que gostam disso, gostam desse lugar de vítima. Você precisa tomar as rédeas da sua vida e parar de acreditar em tudo que te falam, em tudo que te conta, sem fazer perguntas, sem questionar. E aí, e lembrando que a CIMED, ela é acho que a terceira maior farmacêutica do Brasil. Ou seja, se os caras estão em terceiro lugar e vendeu 3 bi, imagine a primeira. Aqui, ó. Fechada, lacrada. Eu simplesmente tomei da pessoa. Deixa eu ver o nome desse laboratório. Geolab. Sinto muito, Geolab, mas você perdeu um cliente. E se depender de mim, vai perder todos. Vocês precisam entender que o mercado, eles querem te manter preso naquilo. Te manter preso na dor para que você continue comprando. É tipo aquele partido que tem aí, que é pai dos pobres, sabe? Que gosta dos pobres. Por que as pessoas não podem prosperar? Por que essas pessoas enriquecerem, elas deixam de fazer parte daquele partido? Aí eu preciso te manter pobre para que você continue comigo aqui. Você entende? No assistencialismo. No bolsa. Isso. Bolsa aquilo. Bolsa gás. Bolsa família. Você entende? Então, isso é uma estratégia. E você precisa entender um pouquinho mais do sistema, entender um pouquinho mais de política, entender um pouquinho mais de inteligência emocional, entender um pouquinho mais sobre você. Aí quando você entende essas coisas, esses detalhezinhos, você começa a virar a chave. É muito simples a conta. Muito simples a conta. É só sair um pouquinho da distração e começar a olhar para você. Ter mais amor por você, mais amor próprio. E quer que eu diga uma coisa? Busquem ajuda. Busquem ajuda. Uma ajuda profissional. E de preferência aquele que não te passa medicamento nenhum. Que resolve com você só baseado em ferramentas. Não precisa ser eu não. Eu estou aqui à disposição também. Mas você pode procurar qualquer um. Procura um terapeuta, procura psicólogo, hipnoterapeuta, quem você quiser procurar. Só se resolva. Só se resolva. Só toma as rédeas da sua vida. Para de viver fundando a cara de remédio. De viver à beira do coração parar. Eu já dormi com a sensação de eu não acordar. Você acredita nisso? Eu já dormi. Sem saber se eu acordava no outro dia. Inclusive com medo até de dormir. De tão ansioso que eu estava.
Aí eu vou voltar lá pro início da live agora. Sabe o que foi, o que resolveu? Em primeiro lugar, descansar em Deus. Descansar em Deus. Só que vamos lá. Como é que eu descanso em Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu descanso em Deus se eu não acredito que Ele existe? Como é que eu descanso em Deus se eu nunca tive um relacionamento com Ele? Eu não posso confiar nele. Eu não sei se eu posso confiar nele. Aí entra um outro processo, que é o que a gente chama de ressignificar. Só pra você ter ideia, pessoas que... Isso não é uma regra. Mas pessoas que elas não foram criadas com o pai, que não teve o pai presente, têm uma grande dificuldade de ter um relacionamento com Deus. Por quê? O primeiro pai que a gente conhece não é Deus, é o físico. E se o pai físico não foi presente, se o pai físico abandonou, rejeitou, abusou, o que eu quero saber desse outro aí que eu nunca nem vi, que eu só ouço falar? Entende? Aí você precisa passar por um outro processo, que é o que a gente chama de ressignificar, que é o processo do perdão, resolver essa falta, essa paternidade, para depois você encontrar com Deus. E aí poder descansar nele. Só assim você vai conseguir fazer. Eu encontro com Deus tomando medicamento? Não. Usando droga? Não. Você encontra com Deus aceitando que Ele é real, que Ele é verdadeiro. E que só Ele pode acalmar a tempestade. Só Ele pode acalmar seu coração. Mas se você não consegue se comunicar com Ele, você precisa resolver esse ponto que te afasta dele. Que na maioria das vezes, 95% dos casos que eu atendo, é com o pai. É triste, mas é real. Faz sentido ou não? Bora pra pergunta pra gente encerrar, que hoje eu não vou estender muito não. Já temos aí 1 hora, né, de live. Mas não vou estender muito não. Manda pergunta aí, manda boa. Manda aquela pergunta assim que vai gerar mais 30 minutos de live. Faça ela aí pra mim. Quem vai mandar? Eu já tô pra encerrar, mas vai que chega aquela pergunta que faz eu dar uma resposta e a gente continue aqui. Como não correr de problemas? Medo de resolver. Você sabe qual é o mais engraçado, Camila? Camila, quando ela chega na live, ela, ela faz muitas perguntas. Isso é muito bom. As pessoas que mais fazem perguntas são as que mais têm chance de se resolver. As outras pegam a... Vou usar o termo a rebarba da situação. Por quê? Porque a Camila ela traz a pergunta direcionada. Todos os outros aprendem dentro da dúvida da Camila. Entende? Então, é por isso que é bom fazer perguntas. Mas vamos lá. A maioria das respostas, elas já estão dentro de vocês. Aí Camila me pergunta, como não correr de problemas? Medo de resolver. Como que a gente não corre dos problemas? Encarando os problemas. Só que agora, bora lá. Por que do medo de resolver? Onde é que está esse medo de resolver? Como é que foi a sua paternidade, Camila? Como é que foi o empoderamento masculino na sua vida? Medo de problema fala sobre isso. Isso é uma regra? Não. Não é uma regra. Não é que todo mundo tem medo de problema, não foi criado com pai, não. Não é isso. Toda regra tem sua exceção. Mas na maioria dos casos fala sobre isso. Então precisa mudar o padrão mental. Olha, pais separados, criança ouvindo que todo homem é igual e relacionamento frustrado. Acabou. Resolvido. Como é que a pessoa vai saber resolver problema? Os pais não deram a base,
os pais não estiveram juntos ali para ensinar o caminho que deveria andar, dar esse empoderamento. Aí cresce ouvindo que todo homem é igual. Aí mais uma vez acabando com a imagem do homem. Aí passa por um relacionamento frustrado. Vocês entendem? Aí, Camila, precisa mudar o padrão mental. O que é o padrão mental? O padrão que foi desenvolvido de lá até aqui. Todo padrão que foi desenvolvido. Tudo que foi dito para você. Tudo que você ouviu. Aí você precisa quebrar esse padrão. Ontem eu assisti um filme com minha esposa, que é um livro. É assim que acaba. É assim que termina. Acho que é o título. Me corrige aí, moça. Acabou de entrar, me corrige aí. E esse filme ele fala sobre uma filha que viu a mãe apanhando, sofrendo violência, casa com o cara. Após o casamento, ela começa a perceber essa violência e ela simplesmente bota um ponto final. É assim que acaba o nome do filme. Está nos cinemas ele. Qual é o grande entendimento? Quebra de padrões. Ela quebrou o padrão. No filme ela ensina como encerrar um padrão. Como quebrar um padrão. Como desconstruir um padrão. E é o que a gente precisa fazer hoje. Quem tem medo de encarar problemas, aí para você ver, Camila, eu sempre falo aqui nas lives que eu amo problema. Eu sou um resolvedor de problema. Nato. Sou um resolvedor de problema nato. Gosto disso. Tanto gosto que hoje eu estou recebendo para isso. Hoje eu recebo para ajudar a resolver problemas. De tanto que eu gosto. Ou seja, você consegue perceber, entenda, não estou comparando nós dois, mas você consegue entender que o fato de você não gostar de problema, além de te gerar problema, lhe gera prejuízos e jamais vai lhe gerar grana. O fato de eu gostar de problema me ajuda a resolver os meus, o de terceiros e ainda recebo para isso. Vocês entendem a diferença? E aí é padrão. É o padrão mental. E Ave Maria, pois eu só de imaginar no problema já fica um problema a mais. Tem que mudar o padrão. Aí tem que passar por um processo. E aí existem várias ferramentas para isso. Né? A gente tem várias ferramentas para isso. Para resolver esse... Porque vamos lá. Vamos pegar aqui do princípio de tudo relacionado a isso. Eu tenho uma frase que é o seguinte: criança não tem crença, criança tem fato. Cada fato que lhe ocorre, ele gera um nível de consciência. Ele gera um nível de experiência. Ele gera um nível de medo, ele gera um nível de alegria, de tristeza. Cada experiência vivida, correto? Só que isso somatizando, dia após dia, isso vira uma questão, vira uma crença, se torna uma crença. E onde é que está o medo do problema? Na crença que você desenvolveu. Na crença que você acredita. Só que por que essa crença hoje ela é real? Porque você construiu ela à base de fatos. À base de fatos. E aí se você olhar, talvez, você falou que seus pais eram separados. Pouco provável, não é uma verdade, mas pouco provável que seu pai seja o cara resolvedor de problemas. Pouco provável. Você entende? Por que isso? Recebeu um padrão mental dos pais dele também. E aí você precisa agora entender o quebrar padrões. Você precisa entender sobre... Isso não pode passar para frente. Isso tem que parar na Camila. Isso não pode passar para os meus filhos. Isso não pode passar pelos meus netos. Tudo que eu faço hoje, todo o meu desenvolvimento pessoal, não é sobre mim. Sabe o que eu queria hoje? De verdade. Vou abrir meu coração para vocês. O que eu mais queria era ir para a roça. Socar no meio da roça, no mato. Era o que eu queria hoje. Era meu sonho de consumo. Era ir para a roça, plantar, colher. Não eu mesmo plantar, mas ter as pessoas ali para rodar aquele ecossistema e eu viver em paz. Minhas rendas passivas, de boa.
Eu e minha véia lá. Só que eu entendi que não é sobre mim. É sobre as próximas gerações. E eu preciso deixar esse legado. Eu preciso quebrar padrões que foram repetidos. Era uma obrigação minha? Não. Mas eu tomei para mim. Eu já quebrei vários. Vários. E estou disposto a quebrar vários outros. Você precisa entender muito sobre padrões. Padrões de comportamento, padrões comportamentais. A quantidade de pessoas que elas só reproduzem. Reproduzem. Sabe a fofoca? Sabe aquela notícia, a headline, que sai em uma página que a outra pega e sai copiando? É assim que a população hoje vive. Simplesmente replicando coisas. E nós precisamos fazer perguntas. Anota aí pra mim. Eu tô vendo que tem gente nova na live, eu já falei sobre isso, mas anota pra mim. Princípio, lógica e sentido. Escreve pra mim aí. Você precisa viver debaixo disso. Aí eu te pergunto, a vida hoje, Camila, no medo, nesse lugar de medo que você está vivendo, você está cumprindo princípio? Primeiro lugar, que viver no medo não é cumprir um princípio. Por quê? A Bíblia ela é muito clara quando ela diz que Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Se eu vivo no medo, eu não vivo em amor. Se eu não vivo em amor, Deus não está aqui. Deus não habita nesse lugar. Então, como é que a gente faz para entender? É só olhar esses 3 pontos: princípio, lógica e sentido. Você está vivendo sobre o princípio? Faz lógica o que você está fazendo? Tem sentido? É só você olhar. Aí você vai saber se sua vida, não só a Camila, mas todos que estão aqui, a vida que você está levando hoje, com um princípio, tem lógica, está fazendo sentido? Por que pessoas tiram a vida? Porque parou de fazer sentido. Parou de ter lógica. Entende? Princípio, nem se fala. Então você precisa entender sobre trazer Deus pro barco. Viver o amor. Não tô falando do amor do coração, não. Do emoji do coração, não. Eu tô falando do amor que lança fora todo esse medo. Só que o fato de você não ter aprendido isso. Hoje o que eu mais ensino meus filhos, sabe o que é? Se posicionar. A cobrança aqui dentro de casa sobre posicionamento. É o que eu mais cobro deles. Posicionamento. Porém, posicionamento dentro de princípio, de lógica e de sentido. Eu não sei como é que vai ser o futuro deles. Não cabe a mim. Mas eu estou dando o meu melhor. E é por eles que eu estou nesse processo de desenvolvimento. É por eles que eu estou nesse processo de aprendizado constante. Ensinando, aprendendo, ensinando. Então, aí Camila escreveu depois, né? Olha lá, mas agora vai ter. Vou usar essas perguntas sobre tudo. Nós precisamos dessas regrinhas. Nós precisamos ter essas regras na nossa vida. Pelo menos para a gente. Eu vou usar a regra, vou usar o termo métrica. Para que a gente consiga medir. O que eu estou fazendo? A vida que eu estou vivendo. Se tá fazendo sentido para mim. Se está tendo lógica. Se está cumprindo princípio. Se você souber como a vida fica mais leve. Quando você entra nesse tripé. Nessa tríade. Que nós podemos chamar de PLS. Princípio, lógica e sentido. Só que dá para viver em princípio, lógica e sentido se eu não sei que isso existe? Por isso a importância de buscar esse conteúdo, de buscar esse acesso. Eu acho muito massa quando pessoas me procuram hoje para se desenvolver.
Ah, você tá fazendo isso pelo dinheiro? Não. Não, porque eu já fiz já com muita gente sem cobrar nada. Eu tenho pessoas hoje que eu sei que não tem a condição de pagar e eu não deixo de atender. Mas é muito bom ver as pessoas, ver o querer, ver a decisão. Do mesmo modo que o dinheiro para mim não faz sentido se a pessoa não querer, não decidir evoluir, não decidir avançar. Eu já estou muito focado nisso, em ajudar pessoas, em transformar vidas. Que é o que a gente já vem fazendo aqui já desde o final do ano passado. Tem pessoas que me assistem aqui desde o iniciozinho, desde o princípio. Teve uns que aprendeu uma coisinha e já vazou. Sabia que tem gente que é assim? É muito massa. A pessoa vem aqui, pega umas 5, 6 lives, 3. Aí às vezes pega aquela live pancada, sabe? Que aprende e aí vai lá, bota em prática, resolve e some. Ô filho de Deus, deixa eu contar um negócio pra você. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Eu já investi mais de 120 mil em mim em treinamento. Mais de 120 mil. E tô disposto, queria ter 1.200.000 para investir em mim. Sabe pra quê? Pra eu evoluir mais. Aí tu aprende princípio, lógica, sentido e some. Como é que você faz pra você saber se você tá vivendo princípio, lógica e sentido? Você não tem nem como saber. Entende? Então por isso a importância de voltar, de estar aqui com a gente, de estar aprendendo. Agora mesmo na semana eu tenho um treinamento com o Jack, ele tá aí na live. Treinamento para casais. Ele vai casar agora no dia 19. Isso é uma sabedoria muito grande. O cara na boca de casar decidir fazer um treinamento de casais. Pra quê? Para o cara já ir certo nos pontos de melhoria. Onde é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso resolver? Só que aí as pessoas hoje, principalmente o brasileiro, nós somos muito imediatistas. Nós queremos chutar a bola, correr, cabecear e fazer o gol sozinho, sem ajuda. Tem tanta ajuda 0800 aí no YouTube. As minhas aqui, 134 lives hoje. Só que decide entrar, como diz o ditado, né, um cego no tiroteio. Vai tomar tiro de tudo que é lado. E aí por isso que hoje muita gente está nesse processo de desistindo, cansado. A mentorada de hoje, ela postou lá, depois olha lá meus stories, tá lá. Ela largou 37 mil quilos para trás de peso que ela carregava, com base em um direcionamento que eu dei. Você nem sabe o peso que você está carregando. Você nem sabe por que você não avança, você nem sabe por que você não rompe. Você chegou em um ponto, estagnou e dali não vai. Não vai no relacionamento, não vai no financeiro, não vai no espiritual, não vai no físico. Travou. Travou. E aí sabe o que é muito interessante? É que a vida ela é definida por frequência. Existem frequências para cada pessoa. Eu estou em uma frequência hoje, certo? Vocês estão em outras. Uns a mais, outros a menos. Não estou aqui comparando, não é uma comparação, só para vocês entenderem a lógica. E quem está, eu vou usar aqui de 1 a 10. Quem está no 5 e estagnou, a chance de voltar para o 4 é muito maior do que ir para o 6. Aí quando ele volta para a frequência 4, para ele cair para 3, é muito maior. Por quê? Porque ele já esteve lá, conhece, e é como se fosse um... Como é que dá o nome aquele brinquedo aquático? Tobogã. Para descer é muito mais fácil. É só saltar. Como diz o ditado, né? Para descer todo santo ajuda. Então, para você descer a frequência, voltar a frequência, é muito fácil. Para você voltar a beber é muito fácil, você voltar a fumar é muito fácil, você voltar a trair é muito fácil, você voltar para pornografia é muito fácil, para você voltar para corrupção é muito fácil. Tudo que você precisa voltar é muito fácil. Tudo que você precisa avançar é um pouco mais difícil. E aí você precisa entender sobre como avançar.
Decida avançar. Não retroceda. É só o que eu digo para você, é só o que eu te peço. Não retroceda. Entenda o momento que você está, o momento que você se encontra hoje na sua vida. E decida avançar. Retroceder é muito mais fácil. Você descer da frequência 6 para 5 para 4. Sabe que pessoas chegam no fundo do poço? Porque elas vão descendo degrau por degrau. Por que algumas se desenvolvem? Porque são pessoas que estão fazendo coisas diferentes. Novos ambientes, novos lugares, novas pessoas. Você precisa entender isso. Só que aí você continua preso às mesmas pessoas, aos mesmos ambientes, aos mesmos hábitos, os mesmos lugares. A chance de você descer no tobogã, retroceder é muito mais rápido, muito mais fácil. Você não precisa fazer nada, só para você entender. Para você cair a sua frequência emocional, física, espiritual. Vou falar do corpo. Para você engordar, como é fácil você voltar ao peso que você estava. Retrocedeu. Estava com a barriga trincando. Para de treinar só. E começa a comer um pouquinho a mais. Ou fora do horário. Você voltar tudo aquilo. O efeito sanfona. Então, se fosse você hoje, eu decidia... Tomava uma decisão. Qual decisão? Eu já falei aqui sobre o princípio do movimento. Qual é o princípio do movimento? O princípio do movimento é você entender onde você está. Para saber onde você quer ir. Onde você quer chegar. É o princípio dos aplicativos. Quando você pede um aplicativo, primeira informação, onde é que você está? Qual a sua localização? Agora, para onde você quer ir? Escreve para mim, princípio do movimento. Acabei de criar isso aqui agora, princípio do movimento. Eu vou até escrever aqui para não esquecer. E ao princípio do movimento, ele fala sobre onde você está e para onde você vai. Se você vai pegar a curva do crescimento ou a curva a curva decrescente. Crescente ou decrescente. E aí isso fala sobre decisão. Decisão. Faz sentido ou não? Manda a pergunta aí agora. Lembra que eu falei para vocês que se viesse a pergunta, a live poderia continuar? Já tá indo para mais meia hora de live, só por conta da pergunta da Camila. Manda mais um aí. Se quiser fazer alguma pergunta dentro disso aí, manda aí. Ou sobre outra coisa ou sobre isso aí, pra gente complementar, pra eu encerrar. Eu ia fazer só uma hora, já tá indo pra 1h30. Sabe o que é isso? Princípio do movimento. Como assim? A Camila se movimentou, fez uma pergunta e essa pergunta gerou mais 30 minutos de live. Palmas para a Camila. Entende? O princípio do movimento. E eu falei lá atrás, tudo acontece no movimento. Todo crescimento é no movimento. E toda estagnação é parado. Toda regressão. Você pode ficar parado ali que você vai regredir. Se fosse você, eu tomava uma decisão hoje. Aquele acidente me levou a refletir mais, sabe? Sobre muita coisa. E eu acredito assim piamente que toda tragédia como essa, Deus permite com esse intuito, acordar o povo. Sabe? Se você reparar, de tempos em tempos tem algo parecido. Alguma tragédia que serve. Só quem consegue ver isso é quem está atento.
Isso, exatamente, para te chamar a atenção. E aí você entende que aquele movimento que aconteceu, aí tem dois pontos de vista. Tem um ponto de vista onde estava Deus, que deixou o avião cair. E existe um ponto de vista, eu preciso aprender com essa queda. E eu sou esse. O que aprende com a queda. Aí eu entro no princípio do movimento. E se tivesse sido comigo? O que eu teria deixado de fazer? O quanto eu teria deixado de avançar? Ou melhor, o quanto eu deixei focado no futuro, focado no passado, sem viver o presente? Entendeu? Então, aprenda a olhar com bons olhos, até para as tragédias. Lembra do início da live, quem estava aqui? Agradecer sempre por tudo. Inclusive pelas dores, pelas tragédias, por tudo que vem sobre a gente. Ontem eu compartilhei um vídeo no Reels daquela vovó Marlene, que faleceu. Quem viu aí? Quem acompanhava ela? E me chamou muita atenção um vídeo dela que ela diz: Eu perdi meu marido com 36 anos e fiquei com 10 filhos. No dia que eu recebi a notícia que o amigo do meu marido chegou para me contar, ele nem precisou me contar, que eu já entendi. Eu fui pro quarto, ajoelhei e fui falar com Deus. E ali ela fala sobre fé, que ela agradeceu a Deus, que ela agradece a Deus por ter levado o marido dela. Só que não é o agradecer, que bom que o senhor levou aquela praga, aquela peste. É o agradecer, que bom que eu ainda convivi tantos anos, que ele pôde me dar os meus filhos. E ali ela cria força em Deus para cuidar de 10 filhos sozinha. O vídeo tá lá, se vocês não viram, depois olha lá. E ela fala: eu tinha R$ 150 no bolso, no dia que meu marido morreu, para cuidar de 10 filhos. Doideira. Ó, a Camila apareceu, ó. Não é uma pergunta, não é uma curiosidade. Eu já percebi que você ganha 1.000, você vive com 1.000. Mas se você tem 10 mil, você usa 10 mil. Aí eu entendo que nós temos condições de ir além. Mas estamos tão preocupados em ter condições que acabamos tendo e não sabemos usar. Isso tem a ver com traumas? Tem. Tem a ver com padrões. Existem várias formas. E aí agora não dá para eu te explicar assim todas delas. Mas vou explicar um caso, certo? Tem pessoas que elas têm inconscientemente um desejo de acabar com a grana que está na conta. Certo? Vamos lá. Tem um caso de um cara, ele foi atendido por um hipnoterapeuta, não foi comigo. E ele não prosperava, ele não avançava. Era exatamente isso aí. Se ganhava 1.000, ele gastava. Se ganhasse 10, ele gastava. Se ganhasse 100, ele gastava. E o que aconteceu? Ele fez a hipnose, na hipnoterapia, e ele caiu em uma lembrança no qual, presta atenção nisso, ele, primeiro, o maior medo da vida dele era perder a mãe. O maior medo da vida dele, não existia outro, era perder a mãe. Um belo dia, ele criança, ele assiste uma matéria, volta lá no que eu expliquei sobre a indústria do medo. A indústria do que faz com que traumas aconteçam. A indústria do trauma, vamos usar assim, a indústria do trauma. E ele assiste uma matéria que dizia: a mãe do jogador Robinho foi sequestrada. Qual foi a informação que ele teve naquele momento como criança? Se o meu maior medo é perder minha mãe e a mãe do Robinho foi sequestrada porque ele tem muita grana, o que é que eu preciso ter para que minha mãe não venha a ser sequestrada? Que eu não tenha dinheiro, que eu não tenha visibilidade, que eu não precise crescer. Essa é a maneira de eu proteger minha mãe. Ou seja, inconsciente, ele deixou de prosperar, de avançar por medo de perder a mãe. Por conta de uma informação errada que ele teve. Vocês entendem a que ponto chega o nosso cérebro, a nossa mente, como é que ela funciona? Ou seja, existem padrões aí de ganhar 1.000 e gastar os 1.000, de ganhar 10 mil e gastar os 10 mil, 100 mil e gastar os 100 mil,
Porque em algum momento você foi ativado para não ter o dinheiro. Que o dinheiro lhe traz consequências negativas. E por isso eu não posso ter o dinheiro. Só que isso não é consciente, isso é inconsciente. E a pessoa simplesmente ela joga fora. Entende? Tem um caso de uma moça que ela passou por uma situação parecida. O dinheiro que ela ganhava, ela gastava. Tinha uma empresa que rodava mais de 300 mil por mês, não tinha um carro para rodar. Vivia endividada. E a um belo dia ela caiu, foi passar por uma hipnose. Primeiro ela conseguiu resolver a parte empresarial, colocou na mão de uma empresa para tomar conta, de um administrador, resolveu. As contas ficou redonda. Só que o CPF ela continuava embolando. O que aconteceu aí? Ela caiu numa memória quando ela tinha 5 anos de idade, o pai contraiu uma dívida muito grande. E essa dívida fez com que ele passasse longos anos, né, tanto de dificuldade como pagando essa dívida. Quando ele pagou essa dívida, ela já estava com 15 anos de idade. Presta atenção. Quando ele conseguiu quitar, ele feliz da vida por ter quitado essa dívida, ele convidou, né, a mãe deu a ideia de fazer um evento, a festa de 15 anos da menina, em comemoração do aniversário e da dívida que tinha sido quitada. Dias depois que ela fez 15 anos, a festa aconteceu, foi tudo lindo, tudo perfeito, tudo como sonhado. O pai faleceu. Qual foi a informação que ela adquiriu ali? Que pagar dívida mata. Que pagar dívida tira a vida. Que para você continuar vivo, você tem que continuar devendo. Olha que loucura a mente da gente. Então ela automaticamente ela vivia em dívida porque ela guardou uma informação errada. Na mente dela, meu pai só morreu após pagar a dívida. Ou seja, para eu continuar viva, ter dívida é uma questão de sobrevivência. Senão eu morro. Vocês entendem? Então, é padrão. É um padrão mental. E aí você precisa passar por um processo de entender o que acontece comigo. E aí existem as ferramentas que a gente vai em busca disso aí. Fez sentido ou não? Então, assim, todo excesso é falta. Eu gasto demais. Compulsividade. Né? Não posso ver dinheiro na conta que eu gasto, eu comprometo o cartão, eu comprometo o dinheiro do mês que vem. É um excesso. É uma compulsividade. Na compra, é uma compulsividade alimentar, é uma compulsividade por jogo, bebida, droga. Tudo que você vê em excesso. Você vai encontrar uma falta e essa falta está dentro de um padrão. Dentro de um trauma, dentro de um bloqueio. E cabe a você buscar essa resolução. Você sabia que apenas 2% da população mundial busca conhecimento e inteligência emocional? Sabe o que é isso? 98% da população mundial não está nem aí para inteligência emocional. E aí continua cheio dos traumas, cheio dos bloqueios. Essa semana aconteceu algo engraçado, uma pessoa me procurou para fazer uma mentoria. Aí tem um time comercial, passou a proposta e a pessoa achou caro. Só qual o grande entendimento? Não é sobre o valor que eu cobro, é sobre o valor que a pessoa se percebe. Lembra que eu falei que eu já investi mais de 120 mil em mim? Com treinamentos? Tem um evento que acontece nos Estados Unidos todo ano, o Poder do Network. Custa 200 mil reais. E eu vou participar dele. Não sei quando, mas vou participar dele. Ou seja, quando eu decido investir 200 mil reais em mim, não é sobre o ticket que é caro ou barato. É sobre a forma que eu percebo o valor que eu tenho. Então, quando eu sei o valor que eu tenho e sei que eu quero sim investir em mim mais e mais, sabe aquele Flávio Augusto? Custa R$500 mil uma mentoria com ele. R$500 mil. Quem vai pagar R$500 mil na mentoria? Vários. Por quê? Porque a pessoa quando paga, não é porque a pessoa tem o dinheiro, não. Não é sobre isso. É sobre o entendimento, primeiro é sobre o entendimento que ele tem, é sobre o valor que ele tem. É sobre o valor que você se percebe. Ou seja, se você não tem valor nenhum, você não vai querer investir em você. O Udney acabou de entrar aí, uma amiga nossa, ela é dentista.
ela está o tempo todo fazendo especialização. Por quê? Porque ela percebe o quanto isso gera valor a ela como dentista. Ela tem várias especializações, está sempre buscando mais. Porque ela percebe o valor que ela tem como profissional. E na inteligência emocional, vou falar no CPF, tem que ser do mesmo jeito. Você precisa se perceber qual valor que você tem. E aí você fala, X valor é caro. Só que você pega esse mesmo valor que você disse que é caro e pega um final de semana na praia e gasta ele. Esse mesmo valor. Acabou. Tirou a foto, postou no story, se divertiu. Não tô dizendo que você precisa se divertir, não. Mas se você investir em você, você vai poder se divertir muito mais. Você vai ter muito mais grana para investir. Porque quando você se conhece, você se entende, você se descobre, você sabe quem você é, você ativa a sua identidade, você sabe o que você nasceu para fazer. Não tem como parar, ninguém lhe para mais. Entende? Fez sentido, Camila? A resposta? Aí pra você ver, mais uma pergunta da Camila. A live já rodou mais 10 minutos. Vou deixar a Camila fazer pergunta mais não. Eu ia sair às 8h30. Já tô indo aqui pra 21h10. Mas a vida é isso. É sobre traumas, crenças, medos, bloqueios. E aí cabe a você continuar vivendo com isso, ou cabe a você eliminar. Cabe a você eliminar. Só depende de você. E algo muito interessante é sobre a gente permitir perceber. É sobre você permitir perceber. Como assim? Quando você tem situações que você, até mesmo nas mentorias, que eu tô ali forçando, no bom sentido, com o cliente para ele se abrir, para a gente resolver aquilo, e ele fala que aquilo está resolvido. Por quê? É muito mais fácil você só varrer o tapete por cima do que você levantar o tapete e tirar todo o lixo que está lá de baixo. Vocês entendem? Então, primeira coisa é perceber a necessidade. Pra você ter ideia, eu me resolvo o tempo todo. Eu estou o tempo todo me resolvendo. Eu estou o tempo todo buscando me entender, me compreender. E todo dia que eu faço pergunta, todo dia. Só que hoje eu já tenho um entendimento um pouquinho maior. E aí eu já consigo compreender sozinho várias coisas. E pedindo direção a Deus, Deus entrega muita coisa. Esses dias atrás eu descobri por que eu fui pra música. Não vou contar isso aqui agora não. Depois eu conto. Mas eu entendi por que eu passei 20 anos na música. Sendo que eu não tinha vínculo nenhum, eu não tinha ninguém lá, não tinha relação nenhuma com música, por que eu fui parar lá? Por isso que hoje parou de fazer sentido. E sabe o que é engraçado? Dentro da profissão, só pra gente pegar aqui pra gente encerrar, a sua profissão, ela fala sobre uma reparação. Toda a nossa profissão, ela fala sobre uma reparação. Se você parar um pouquinho e estudar sobre a psicogenealogia, ela explica sobre isso. Sobre a sua profissão. Vou dar um exemplo aqui, vou falar da Camila, né? Camila, acho que é da área da saúde, né, Camila? Todo mundo que é da área da saúde, segurança, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, parte de segurança, bombeiro, polícia, guarda. Todas as profissões, elas falam sobre evento de injustiça. Evento de injustiça. Eu tenho uma cliente que foi muito interessante a situação dela. Técnica de enfermagem, não estava mais aguentando o fardo, horas e horas de plantão, não tem tempo para a família, não tem tempo, não tem um final de semana, não tem um Natal, não tem um Ano Novo. E ela me vai e faz agora enfermagem. Aí eu falei, que doideira é essa? Aí eu fui explicar para ela sobre reparações. E aí eu fui mostrar para ela e fiz algumas perguntas, né? E aí o que eu achei? Ela com 9 anos de idade, ela teve um irmão atropelado por uma ambulância.
E a ambulância foi embora e não prestou socorro. Matou o irmão dela. Como é que eu consigo perceber isso? Como é que eu entendo isso? A reparação dele não ter tido o suporte, dele não ter tido o atendimento, gerou nela o desejo de ser uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Qual a relação? Vou explicar. Quando ela se torna técnica de enfermagem, ela está cumprindo inconscientemente um acordo com o irmão de prestar socorro para outras pessoas, de não deixar as pessoas sem socorro. E aí como é que ela está carregando um fardo de não estar aguentando mais horas e horas e horas de plantões e mais plantões, quer ter tempo e agora faz um outro curso para se tornar enfermeira. Nem ela sabia que ela tinha essa questão emocional com o irmão. E aí o que acontece? Ela inconscientemente ela está presa a essa situação do irmão e ela quer cumprir isso de dar suporte, de ser de fazer o que a ambulância não fez no dia que matou o irmão dela. Vou dar outro exemplo para vocês. Um caso de uma moça que na infância ela teve a casa penhorada, né? O banco penhorou e eles foram despejados. Sabe o que ela se tornou? Advogada. Se tornou advogada. Só que ela fazia aquilo, mas não tinha amor pela profissão. Só que ela não conseguia desvincular daquilo. Um belo dia que ela caiu na hipnoterapia, no processo do ressignificar, melhor dizendo, e ela resolveu. Por quê? Porque aquilo parou de fazer sentido para ela. Foi igual a música para mim. A música para mim parou de fazer sentido. Por quê? Porque primeiro que eu bati o que eu tinha como meta de financeira e agora eu entendo que acabou o sentido. Vocês entendem? E aí é o que a gente diferencia de objetivo e propósito. Toda vez que você vai bater o objetivo, você vai ou se sentir sobrecarregado, que o fardo é pesado, ou então você vai passar pelo processo de não conseguir avançar dentro daquilo. Quando você estiver cumprindo um propósito, vai ser leve. Vou provar para vocês comigo. Eu já fiz mentoria hoje, acordei cedo, treinei, levei os meninos na escola, fiz mentoria e tô aqui fazendo essa live para vocês. Tô ganhando quanto aqui? Nada. Só que existe um propósito. Existe uma alegria em fazer isso aqui. Vocês entendem? A diferença do propósito, do objetivo. E aí é o que eu digo, né? Você precisa se encontrar. Você precisa compreender o porquê que das profissões, da vida que você leva, do relacionamento que você tem, do relacionamento que acabou, do porquê que você prosperou ou não prosperou. E é vida que segue. Fechou? Tá bom por aqui? Eu não vou nem pedir, Camila, para fazer uma pergunta sobre profissões, não. Porque daqui a pouco dá 10 horas a gente tá aqui. Nas perguntas, nas respostas. Mas é muito bom. É muito bom ter vocês aqui. É muito bom trocar essas experiências. Espero que tenha feito sentido. Mais uma live. Obrigado a cada um aqui presente. Bora, Márcio. Bom lhe ver por aqui, viu? Márcio, Cátia, Helene, Edilene, minha amiga. Beth, meu amor tá aí também. Meu pai tá aí. Udine, Camila, Jack. Bom ver vocês por aqui, viu? Mas fez sentido ou não? Deu para aprender alguma coisa aqui hoje? Nessa quase 1h40 de live? Se fez sentido, ensina para alguém. O que você tiver pegado aqui, ensina para alguém. O mais simples possível. Ensina para alguém. Se puder, manda um áudio para alguém agora. Fulano, acabei de entender isso aqui. Acabei de aprender isso aqui. Guarda aí. Vê se faz sentido para você. É o que a gente chama de transbordo, né? Eu me encho de conteúdo, compartilho, continuo cheio com mais desejo de compartilhar e mais desejo de compartilhar e não acaba nunca. Mas muito bom. Jack, vou pesquisar sobre. As profissões têm ligação.
E é por isso que chega uma hora que ou você sente o fardo ou você sente a necessidade do desapego. E desapegar daquilo ali. Todas elas. Né? Estuda aí, bota aí no YouTube, você deve achar algum conteúdo. Psicogenealogia. Aí você pesquisar algo sobre profissões. Né? Reparações sobre profissão, alguma coisa tipo, vocês vão encontrar algum conteúdo sobre. Mas é muito bom. Camila, fez sentido? Sim, perguntando muito, porque depois quero poder transbordar. Muito bom. Isso é muito bom. Agora sim, não demore a transbordar, não. Não demore a transbordar, não. Água parada da dengue. É como se esse conteúdo fosse água. E a água ela tem que fluir. Ela tem que descer. Para que venha uma água limpa. Para que venha um conteúdo novo. Para que venha um aprendizado novo. Entendeu? Não precisa soltar. Aprendeu, solta logo. Aprende de novo, solta de novo. E aí daqui a pouco tá aí fazendo live, ensinando pessoas também. Fechou? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Bora fazer o print aí? Nunca mais a gente fez o print. Dá essa moral, faz esse print aí. O print não é sobre mim. Né? O print é sobre outras pessoas verem que vocês estão se desenvolvendo. E só pra você saber, tem pessoas que visitam seu perfil, que lhe inveja. E aí quando vê você se desenvolvendo, vai querer se desenvolver também. Só por inveja. E aí eles vão se encontrar. E vai viver algo novo baseado na inveja que tinha de você. Então, se possível, faça o print aí. Bora lá? 3, 2, 1, faz o print. Deixa eu preparar aqui. E aí você marca lá. Fechou? 3, 2, 1, printou. Me marca lá se quiser dizer algo que aprendeu. Diga lá também, vou repostar todo mundo. Bora pra cima. Fica de olho nos meus stories, viu? Quem tá chegando agora, ou quem ainda não fez, bora, Breno. Ativa as notificações. Vai lá no sininho. Na hora que sair daqui, vai lá no sininho, ativa as notificações. Para toda vez que eu entrar, que eu postar um conteúdo, você receber. Até porque o Instagram é terrível, né? Toda vez que você está fazendo um conteúdo que é para transformar vidas, para ajudar pessoas a romper, não entrega. Agora, se fosse uma live do Tigrinho, se fosse uma live né, da prostituição digital, a entrega é uma loucura. Mas quando se trata de falar de Deus, de entregar a mensagem, tem todo esse bloqueio, né? O algoritmo ele não flui de jeito nenhum. Fechou? E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero pedir a Deus pela sua vida também, que o Senhor possa guardar a sua noite, esse fim de noite, que você possa ter o sono dos justos, que você possa acordar amanhã com uma nova percepção de vida, que você possa acordar mais grato a Deus e que você possa viver aquilo que você foi chamado para fazer. Que cada família aqui representada seja alcançada em amor, em glória, em misericórdia, principalmente em graça, em poder, e que vocês possam explodir na vida. Que vocês possam ser iniciar esse novo tempo. As novas famílias, as pessoas que decidiram viver algo novo. Que vocês possam romper assim, de uma forma assombrosa. Fechou? Libero também aí cura para a sua vida, cura emocional, cura física, que o Senhor possa guardar a sua vida assim, debaixo das asas dele mesmo, assim, no esconderijo do Altíssimo. Que você tenha paz, que você tenha prosperidade, abundância e dias melhores. E creia, dias melhores virão. Não sei o que você está passando, mas ele não esqueceu de você. Ele só está esperando só você convidá-lo para vir para perto, para vivenciar com você esses dias. Ele só está esperando você abrir a porta para ele entrar. Convida ele para estar com você. Valeu? Fique todo mundo com Deus. Posta lá, me marca. E até a próxima. Não vou dizer o dia.